Mila, você se lembra quantas crianças já foram encaminhadas pela escola para o programa de altas habilidades da prefeitura? Nós tínhamos experiências com autismo e o primeiro caso foi o Gabriel, porque quando você traz o laudo, nós analisamos, passamos para a coordenadora envia a CRE, através de memorando, solicitação, a CRE nos devolve dando o aprovo. E aí encaminhamos para a seção que é o GAD, seção de ensino, e ela diz, ele é um aluno de altas habilidades. Foi assim que aconteceu com o Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui com a mãe do Gabriel, Teodoro. Ela desenvolveu um trabalho muito bom junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É um trabalho maravilhoso que visa a tecnologia em sala de aula usando o smartphone. O meu envolvimento com tecnologia e educação começou dentro de casa, a partir do momento que eu descobri que meu filho é superdotado. Então, eu comecei a procurar alternativas educacionais e encontrei a robótica. E vi na robótica e na tecnologia um meio do meu filho se desenvolver em todo o seu potencial e também ajudar a crianças que se encontram na mesma situação que ele. Coordenadora Adriana, como que uma mãe deve agir quando ela desconfia que tem um filho superdotado? Em primeiro lugar, no âmbito familiar, ela deve procurar um psicólogo, um neurologista. De posse desse laudo, procurar a escola. Que existem canais dentro do município regras que devem ser cumpridas para encaminhar, como você fez. Você procurou a escola, trouxe o laudo foi encaminhado à 7ª Coordenadoria de Ensino e você foi chamada lá, né? Eles analisaram o laudo e eles mandaram o Gabriel como aluno incluído como altas habilidades. Então, o procedimento dentro do município é esse. Professor Marcos, você se lembra de já ter desconfiado de que algum aluno seu teria altas habilidades? Sim, porque a partir do momento que nós identificamos a rapidez de raciocínio do aluno, né, na hora de realizar as atividades, ele prontamente a fazia, a dificuldade era um pouco menor. E isso traz indícios de que haveria uma possibilidade de ter uma pessoa ali com uma capacidade intelectual bem mais acima da média, né? E é fácil? Fácil não é, porque nós ficamos sempre na dúvida, porque é uma linha muito tênue entre o que é uma pessoa superdotada e o que é uma pessoa agitada por natureza, até porque a faixa etária, né, conduz a isso. Mas à medida que o tempo vai passando e que nós vamos cada vez mais estimulando esse aluno, nós percebemos que realmente ele tem uma resposta e raciocínio bem maior do que o restante dos alunos na faixa etária. Surgiu uma oportunidade de ir para o Canadá participar de um concurso. Eu e meu filho fomos e ao final nós fomos presenteados com 2 placas Arduino, que são utilizadas para criar protótipos de robôs e também de equipamentos em geral. Com a minha experiência com a placa Arduino, eu consegui enxergar o smartphone também como uma plataforma de experimentação, porque os sensores que estavam disponíveis para a placa Arduino eu também encontrava nos smartphones, como o sensor de orientação, de proximidade, de luz. E então eu consegui, a partir da oportunidade que a SBPC ofereceu no concurso SBPC Vai Escola, apresentar a ideia e transformar o smartphone numa ferramenta auxiliar educacional. E aí vocês vão encontrar esses sensores aqui na tela do aplicativo, né? Light Sensor é sensor de luz, Orientation Sensor, sensor de orientação, de temperatura, magnético, de pressão, de som, giroscópio, de proximidade e acelerômetro. Vocês estão vendo que a bolinha está girando? Exatamente. Então o acelerômetro ele mede o movimento que a gente faz com o aparelho, né? Vamos ver o que acontece quando a gente coloca o magnetômetro sobre o ferro. Então vejam que o magnetômetro está mostrando que o ferro ele possui um campo magnético muito maior do que o campo magnético da madeira. O giroscópio, ele era antes um equipamento grande, assim, né? Muito grande. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o giroscópio analógico e esse aqui é o giroscópio digital.
Ele era utilizado por marinheiros para descobrir a linha do horizonte, porque quando está muito nublado e você está no mar, você não consegue enxergar o horizonte. Então o giroscópio ele era usado para enxergar o horizonte. Eu trouxe aqui para vocês, para testarem o giroscópio, um óculos de realidade virtual. Eu vou cair. Ai, vou cair. Ai, meu Deus. Esse projeto é constituído de um manual de orientação a professores e esse manual ele descreve cada sensor detalhadamente, a sua função, a sua utilização e também 3 atividades criadas por mim que são orientadas para crianças de nível fundamental 1, nível fundamental 2 e ensino médio. São experiências que podem ser feitas na sala de aula ou em casa, utilizando o smartphone e alguns dos sensores dos smartphones. Você pode fazer o download desse manual no link que aparece na tela ao lado e também nesse mesmo link, você vai encontrar informações sobre a SBPC e sobre esse projeto.